Graça e paz. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 21, versículos de 22 a 34, onde nós estaremos falando sobre o rei de Gerar, que se beneficia com a bênção de Deus sobre a vida de Abraão. E eu gostaria que você nesse momento estivesse também abrindo a palavra do Senhor para a leitura que faremos na mesma. Vamos ler? E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não mo fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam um testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Amados, vemos aqui o interesse grande da parte de Abimeleque, rei de Gerar, em realmente fazer um pacto, uma aliança com o servo de Deus Abraão. Isso porque ele viu e percebeu que Abraão prosperava em tudo que fazia, que Abraão era uma pessoa que realmente irradiava a luz do Senhor. Aí ele pôde perceber isso e se interessou. O interessante aqui é que a gente fica admirada como que uma pessoa, ele era uma pessoa que não tinha Deus como Senhor. Ele não conhecia Deus como Senhor. A terra dele era uma terra idólatra, pagã. Mas quando ele percebe que Deus é com Abraão, quando ele percebe que o Senhor é com Abraão, ele realmente procura se unir a Abraão, ele procura estar junto com Abraão e ele procura fazer uma aliança com Abraão, porque ele viu em Abraão algo diferente. Ele viu que o Deus de Abraão o prosperava e o encaminhava e o protegia. E foi aí quando ele disse: Olha, vamos fazer aqui um pacto, uma aliança, você nunca vai mentir para mim, nem para meu filho, nem para meu neto, certamente nem para a minha família, segundo aquilo que eu tenho feito para com você, porque você está nas nossas terras, você está aqui peregrinando na nossa terra, porque, queridos, eles tinham a sede, o reino deles, a parte principal do reino, digamos assim, a capital, mas as terras iriam até mais além, eram estendidas até este lugar que eles fizeram uma aliança, e ali se chamou de Berseba, aquele local. Quem sabe, às vezes as terras iam até mais além do que Berseba. Então Abraão se comprometeu que faria isso, mas ele também estava assim um pouco triste, entristecido por causa de um poço que ele havia aberto, e os servos de Abimeleque foram lá e tomaram o poço à força. Abraão abriu o poço, os servos foram lá e invadiram, tomaram o poço, algo que não se faz.
E então Abimeleque falou também que ele não sabia, que aquela hora que ele ficou sabendo daquilo, e naquela aliança que Abraão fez com Abimeleque, ele, era costume da época eles invocarem aliança, mas também eles festejarem aliança com ovelhas, vacas. E ele pegou ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, em memória, ali como um memorial da aliança. Mas também Abraão fez algo diferente. Ele fez algo interessante. Ele colocou separados 7 cordeiras do rebanho. E foi quando Abimeleque ficou curioso, querendo saber para que era aquilo. Ele falou: isso aqui é como testemunho de que eu cavei este poço, de que eu abri esse poço. E os teus servos, vieram aqui tomar o poço. Como você não sabia, mas eu quero agora firmar aqui com você esta aliança, eu quero também firmar de que este poço me pertence, porque eu abri e eu cavei. E essas 7 cordeiras é como se fosse testemunho de que nós agora estamos conversando e eu estou te relatando que este poço fui eu que abri, então ele me pertence. Então, diante daquele juramento, ambos juraram ali, concretizou a aliança. E Abimeleque, mais Ficol, que é o príncipe do exército dele, eles retornaram para a parte principal do reino, retornaram para a sede do reino, e Abraão ficou lá, em Berseba, nas terras do reino, mais distante da sede. E ali ele plantou em Berseba, ele já tinha um poço lá, ele plantou, ele elevou a Deus um altar, ele invocou o nome do Senhor. E por muito tempo Abraão ficou ali nas terras dos filisteus. Então eu vejo assim uma atitude muito louvável da parte de Abraão, é que apesar de que os empregados, os servos do rei Abimeleque, o rei de Gerar, havia tomado o poço, mas ele não revidou, ele não partiu para cima. Ele fez o quê? Ele comunicou e tomou foi cordeiras e colocou ali separado para que Abimeleque pudesse depois recebê-las como testemunho de que o poço era dele. Então ele foi agradar, ele foi jurar, mas dar também algo como testemunho, como aliança. E essa é uma atitude bastante interessante, meus queridos, porque hoje em dia as coisas são diferentes, funciona diferente, Quando um, às vezes, agride o outro, existem confusões, brigas. Mas Abraão era um homem de paz, um homem que tinha Deus, um homem que prosperava, porque o Senhor era com ele. Veja tanto que Abimeleque, rei de Gerar, tinha um reino, foi atrás dele para poder fazer uma aliança, querendo se beneficiar com aquela glória que Abraão estava ali vivendo, aquela paz, aquele amor, aquela prosperidade. Abraão estava sendo próspero, Deus estava progredindo ele em todas as coisas. E a nossa vida deve ser assim também, deve ser uma vida contínua na presença de Deus, uma vida que revela o amor de Deus, a graça do Senhor, e que tudo em que nós colocarmos as nossas mãos poderão ser prósperos também diante do Senhor. Porque se Deus está conosco, Ele estando conosco, nós prosperaremos. E que você hoje também possa entender esse princípio maravilhoso que está na palavra de Deus, o princípio da graça, do amor, da misericórdia, da paz. E em tudo que você colocar suas mãos, com Deus à frente, te guiando, te dirigindo, você terá a paz de Jesus. Jesus falou, que a paz dele é diferente da paz do mundo. O mundo, quando proclama paz, tem guerra. Mas a paz com Cristo é uma paz duradoura, uma paz perene, é uma paz que jamais será acabada. Porque com Jesus nós temos a prosperidade, a graça, o amor e a alegria de viver neste mundo. Que você então esteja na presença do Senhor, buscando dele essa paz que é duradoura, a paz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.